fé. Vamos lá então, Daniel 3, versículo 24, diz assim, ó. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Vamos até o 30. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os satrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Então o que acontece? Eu estava comentando ontem até com a minha esposa, em relação a essa situação aqui. Como será que de repente foi ali o dia, né, do Sadraque, Mesaque e Abednego? Será que eles acordaram de repente de manhã e disseram: opa, hoje a gente vai colocar nossa fé em ação, hein? Vamos ser jogados aí na fornalha de fogo ardente? Com certeza não foi assim. Então eles acordaram como para viver num dia normal, né? Quando nós acordamos, a gente não sabe, entenda bem, aquilo que vai acontecer durante o dia. Então eles estavam lá, né, na vidinha deles, servindo ali ao Senhor. De repente chegou a notícia: ó, o rei está mandando chamar vocês. A hora que eles chegaram, eles receberam uma notícia. Qual era a notícia? Tem que se curvar perante essa estátua aqui, quando tocar os instrumentos. Eles disseram o quê? Não. Por quê? Porque isso é contra o nosso Deus. Nós não servimos, né, ao Deus aí do rei. Eles tinham sido levados, né, para trabalhar ali. Mas eles não serviam o Deus do Nabucodonosor. Então, na semana passada, nós falamos a respeito do quê? Isso que aconteceu foi uma ofensa em relação à fé deles em Deus. Eles entenderam que aquela atitude tomada pelo rei era, entenda bem, para tirá-los da mão do Senhor, para corrompê-los. Eu estava meditando aqui ontem, quando eles foram trazidos, né, e o próprio Daniel, quando eles foram trazidos ali, porque depois o nome deles foi mudado, tudo mais, né, porque não era Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando eles foram trazidos, o Daniel, que também fazia parte, ele decidiu não comer do manjar do rei, para não se contaminar, que é aquele jejum que de vez em quando alguns fazem, que é o jejum de Daniel. Então, quando eles foram trazidos aqui perante o rei, né, eles só tinham a fé para poder usar. E eles entenderam que era, entenda bem,
para corromper. Só que você vê que o Nabucodonosor, ele era, né, levava tudo ao extremo. Quando Deus deu o livramento para os três, o que aconteceu? Ele falou, não, isso aí é o Deus vivo. Quem não respeitar, né, o Deus deles, vai ser despedaçado. O mesmo homem que queria matar os caras, agora falando, quem não respeitar vai ser despedaçado e a casa vai ser destruída. Então você vê que é um homem aí que era 880. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui é o seguinte, o que a palavra diz aqui, ó? Vamos pular aqui para o... Vamos voltar aqui para o versículo 25. 25 diz assim, ó, capítulo 3, versículo 25. Respondeu e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. E nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então, olha só que interessante isso aqui. Quando eles foram jogados, os soldados que jogaram eles morreram queimados. Mas eles foram jogados. Semana passada eu falei para você, Deus não livrou da fornalha, Deus livrou na fornalha. Então, eles foram jogados. Tá? A gente vai passar por algumas situações. Só que no problema Deus está conosco. Então, eles foram lançados. Quando eles foram lançados, quem já estava lá dentro esperando para livrá-los? Jesus. Porque a palavra diz aqui, ó, no final do 25, que a aparência do quarto era semelhante ao filho dos deuses. Então, olha só que interessante. Quem já estava lá dentro era Cristo. Então, quando eles foram jogados para dentro da fornalha, o fogo já não era fogo. Entendeu? O Senhor, ele mudou ali, né? Ele tirou a capacidade, entenda bem, do fogo de queimar. Então, isso aqui é interessante a gente compreender. Quando nós somos colocados em uma situação, aí eu quero que você entenda, que nem eu falei para você, hoje a palavra é de livramento. Quando nós somos colocados em uma situação, tá? Igual eu falei para você, não pode procurar a fornalha. Não se meta em situações que você sabe que Deus não quer você ali. Então, quando você é lançado, porque eles foram jogados, tanto na fornalha como depois de Daniel 6 na cova. Quando eles foram jogados em uma situação que eles não pediram, tá? Mas eles estavam ali na fé, não negaram a fé dele, o fogo já não era mais aquele fogo que queimava. Entendeu? Jesus estava lá, ele mudou as moléculas do fogo. Porque a palavra diz na continuação, que nós já lemos, 26, então se chegou a Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Não era mais aquele fogo que matou ali os soldados. Entendeu? Já não era mais aquele fogo. Não era um fogo que, né, que consumia. Era um fogo que estava ali lapidando. Porque a Bíblia mostra aqui que o coração do Nabucodonosor foi transformado. O fogo que queimou os homens era um fogo consumidor ali, um fogo de morte, né, um fogo de destruição. Como o fogo que a gente está acostumado aí a ver. Né? Você acende lá o fogão lá e se você colocar a mão você vai se queimar. Só que esse fogo já era um fogo diferente, era um fogo lapidando. Ele estava, né, protegendo o Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles saíram do meio do fogo e não queimaram. E o coração de todos foi transformado. Porque a palavra fala aqui no versículo 27, diz, e ajuntaram-se os satrapas e prefeitos e presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens. Olha lá.
Todo mundo veio ver. A hora que tiraram os 3, né? Todo mundo foi lá ver. Não, eu quero ver de perto. Esses caras não queimaram e pá, tal. E a palavra diz: e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Não era mais aquele fogo que matava, aquele fogo que destruía, tá? Já era o fogo de Deus. É o que eu falei para você. Quando eles foram jogados, Cristo já estava lá, mudando tudo, para que eles caíssem e não sofressem dano algum. Aí a palavra diz: nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Impossível. Impossível. Quem aqui já fez uma fogueira? Todo mundo? Já cheirou sua roupa depois? Eu estava até brincando com o Kleber, isso é que a gente faz na quarta-feira, que a gente faz a queima das rosas. Só que hoje em dia o álcool não é mais aquele álcool de antigamente. Aí você joga o álcool assim, parece que o álcool até apaga lá o fogo. Lá, né? Você joga lá, começa aquele foguinho, você joga o álcool lá para queimar um pouquinho mais, ele apaga o fogo. Né? Mas aí acontece, tem fumaça. Nós descemos, né? A gente cheira assim a roupa, cheiro de fumaça. Não tinha. Olha como Deus ele é ali, né? O trabalhar dele é cirúrgico. Não tinha cheiro de fumaça na roupa. Eles não tiveram nem que sair dali para ter que lavar a roupa. Não tinha cheiro de fumaça. O fogo não queimou e não ficou nem com cheiro. Então, quando eles saíram, o coração de quem estava fora já tinha sido transformado pelo livramento que eles receberam. Entendeu? Pelo livramento que eles receberam. Então, é o que eu falei para você. Quando a gente acorda, você não sabe o que vai acontecer. Você pode apenas contar com a fé. Você pode apenas acreditar que Deus é contigo. Mas como que eu vou ter essa fé, entenda bem, se nas situações que me cercam, eu acabo negando essa fé? É isso que eu quero que você entenda. Tá? Porque a gente vai ter oportunidade de viver o livramento de Deus, sim, se permanecermos na fé. Entendeu? Se permanecermos na fé. Esse livramento que eles viveram aqui foi devido a eles não terem se dobrado. Então, é isso que eu quero que você entenda. Todo mundo quer viver um livramento. Só que nem todos, tá, se dispõem a estar aonde? Na fé. Porque o que é estar na fé, meus irmãos? Estar na fé, você está na palavra. Não, Deus me deu uma palavra. Eu tenho aprendido na palavra que isso aqui não é de Deus. Eu tenho aprendido aqui, né, que isso aqui não é para mim. Aí vamos deixar esse ponto aqui, tá? Depois a gente volta numa outra oportunidade. Vamos lá para Êxodo 14, versículo 12, para a gente poder pegar aqui sobre a questão do livramento. Êxodo 14, 12. Olha o que diz aí, ó. Nós vamos ler aí do versículo 12 até o versículo 15, tá? Quem achou, diga amém. Alguém sabe o que significa êxodo? Saída. Saída de onde? Do Egito. Né? Olha só o que ele diz aqui, ó, no versículo 12. Do 12 ao 15, tá certinho.
Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aí ele fala aqui no 15: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então, olha só que interessante. Eles estavam aqui nesse ponto, tá? Para passar ali pelo Mar Vermelho. Só que quando eles chegaram no local aqui onde eles iam cruzar, os egípcios estavam atrás e o Mar Vermelho na frente. Só que Deus ele foi dirigindo ali para que eles chegassem exatamente naquela praia. Quando eles chegaram na praia e eles viram aquela circunstância, né, mar na frente e exército do faraó atrás, eles falaram então aqui no versículo 12 que eu li para você, tá? Não era melhor a gente ficar de repente lá e servir os egípcios? Então, por isso que eu te falo, você vai ter oportunidade, tá? Por isso eu estou lhe falando, você vai ter oportunidade de colocar a sua fé em ação. Para quê? Para que Deus opere o livramento. Se o Moisés não vira para eles e diz aqui no versículo 13, Moisés, pois, disse ao povo: não temais. Poxa, pessoal, vocês viram ali tudo que Deus tem feito, as pragas que Ele enviou para o Egito. Deus ia permitir a gente chegar diante de uma situação sem solução? Não, né? Não temais. Aí olha o que ele diz aqui na continuação: estais quietos e vede o quê? O livramento do Senhor. Então, quer dizer, olha só o que ele falou: vocês estão falando muito e não estão observando o que Deus vai fazer. É o que eu falei para vocês. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando acordaram naquele dia, eles não sabiam o que eles iam passar. Eles só tinham a fé para se agarrar e permanecer. Ninguém sabe aqui o que vai acontecer. O pessoal que está nos acompanhando, tá? Aqui na live, aí na transmissão, ninguém sabe o que vai acontecer. Então nós temos apenas a fé. A fé que é necessária para vencer aqui esse mundo, porque nós vencemos o mundo através da nossa fé. E fé que é necessária para a salvação, igual o Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, se nós negarmos a fé, o que nós temos? Você está entendendo? É o que eu falei para você. Todo mundo quer o livramento, mas não fica quieto. Não fala de acordo com a palavra, porque quando eu falo para você ficar quieto, eu não falo besteira. Eu não falo besteira. Não, eu vou falar de acordo com a palavra. Rei, nós não vamos nos curvar perante a tua estátua. Não, então eu vou jogar vocês na fornalha. Tá bom. Não fizemos alguma coisa de errado? Eu creio que não. Não, tem que se dobrar. A gente não vai se dobrar porque o nosso Deus é outro. Eu vou jogar. Então tá bom, então só joga. Tá? Fica sabendo, ó rei, que se Deus não livrar a gente, de qualquer forma a gente vai continuar aqui servindo. Ou lá dentro queimando, ou aqui fora, mas Deus é conosco. A hora que jogou, o Senhor estava lá dentro, já tinha mudado o fogo, não queimou. Transformou quem foi jogado, porque a hora que eles entraram lá, eles não queimaram. Deve ter pensado: rapaz, como o nosso Deus é poderoso. Então, enquanto o Senhor transformava o coração
do Sadraque, Mesaque e Abednego, transformava também lá fora. O pessoal, não, deixa eu ver, eu quero ver, os caras não estão gritando, os caras não estão queimando, mas é esse tipo de fé que nós temos que ter. Uma fé que abre os mares, entendeu? Uma fé que você vê ali, você passa, né, no meio do problema, e o mal não te toca, porque nós vamos passar por situações, entendeu? Então, é isso que Moisés falou para eles, vocês estão falando muito, e não estão observando o que Deus tem feito. Para observar o que Ele já fez na sua vida. Ele já abandonou você? Nunca, pastor. Então vai abandonar agora? Não. Antes de você chegar naquela situação, Ele já estava. O que nós precisamos, olha para mim aqui, é ficar, não sai falando, busca Ele para que Ele dê a direção. Então Ele falou, vocês têm que ficar quietos, estão falando besteira. Aí Ele disse aqui no 13, estai quietos e vede o livramento. Vede o livramento do Senhor. Você vê que até para o Moisés, foi algo assim, né, diferente, porque ele estava começando a levar ali o povo na direção de Deus. Você vê que pulando aqui para o versículo, pulando para o 15, a palavra diz, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Moisés, não precisa mais orar, pode marchar, tá? Dize aos filhos de Israel que marchem. E a hora que eles começaram a marchar em direção ao mar, o mar abriu. E o livramento do Senhor aconteceu. Eles passaram em seco, igual o missionário já comentou, veio lá um vento oriental, secou o chão, porque o mar não apenas abriu. O mar abriu, o chão secou, para que ninguém escorregasse na lama. No mar, o chão lá, está molhado. Deus secou. Ficou aberto durante muitas horas, porque tinham animais, crianças, pessoas de mais idade, carroça que eles puxavam, entendeu? Ficou aberto durante muitas horas, até todo mundo passar. Depois que o último passou, e o faraó tentou passar, o que o Senhor fez? Fechou. É como se ele falasse assim, não, você não passa. Esse caminho aqui é para o meu povo. Entendeu? Se alguém falasse, nossa, os 3 estão lá dentro, não estão queimando, aí eu vou pular lá também. Ia queimar na hora. Por quê? Porque era para os 3. Foram os 3 que não negaram a fé. Entendeu? Deus mudou o fogo para os 3. Se chega de repente alguém lá que não estava realmente dedicando a sua fé no Senhor, na palavra, opa, vou lá também, queimava na hora. Você vê que os soldados queimaram. E por que os 3 não queimaram? Deus mudou o fogo para eles. É isso que eu quero que você entenda. Pastor, o fulano foi, deu errado, o ciclano foi, deu errado. Então, mas eu estou na direção de Deus? Estou. Você vai e vai dar certo. Por quê? Porque Deus ele muda a situação para te beneficiar. Só que é o que eu falei para você, aonde tudo começa, em não negar a fé. Tudo começa ali. Tudo começa, entenda bem, quando você toma ali uma decisão. Não, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, tá? Eu vou caminhar com Ele. É o que eu falei para você, eles acordaram, eles não imaginavam que eles iam enfrentar. Mas eles tinham uma certeza no coração. Deus é conosco. E foram viver, foram trabalhar. Daqui a pouco chegou a notícia. O rei quer falar com vocês. E aconteceu tudo aquilo. Entendeu? Livramento do Senhor. Lá, para a gente poder fechar, 2 trechinhos em Salmo. Salmo 18, versículo 16. Olha só o que a palavra diz aí, Salmo 18, versículo 16 e 17. Olha que bacana. Diz aqui,
Salmo 18, versículo 16 e 17. Quem achou, diga amém. Olha só o que diz aí, ó. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, ó, enviou-me desde o alto, né? Enviou-me desde o alto, veio lá de Deus, e me tomou, tirou-me das muitas águas. 17, olha o que ele fala. Livrou-me do meu inimigo forte, ó. Posso ouvir um amém? Amém. Alguém está com um inimigo forte aí? Tentando atrapalhar você? Livrou-me do meu inimigo. O diabo vem para... Pastor, essa doença aqui veio para arrebentar. Ela que será arrebentada. É. Inimigo forte. Pastor, não consigo mais um cliente. É? Tá difícil, né? Encher aqui o bolso, não tá? Tá difícil, pastor. Eu sou um bom profissional. Tá forte esse inimigo? Deus já livrou. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam. Olha para mim. Tem algo te aborrecendo? Ih, pastor, eu estou chateado. Olha para mim. Não larga a fé não, senão o fogo te pega. Entendeu? Só não queimou os 3. Jesus estava lá por eles. Os soldados queimaram. Temos que tomar uma decisão. Ou somos de Deus, servimos a Deus, ou então não. Vir à igreja não vai fortalecer a sua fé. Se você realmente não tomar uma decisão de andar naquilo que você aprende. Você vai continuar falando e não vai ver o livramento do Senhor na sua vida. Quando a gente vem para a igreja, a gente não fica falando, a gente observa. Para agir de acordo com aquilo que ele ensina. Então ele diz, para a gente fechar, tem o outro trechinho aqui do Salmo. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Então assim, nós sabemos que o homem sem Deus, ó, é fraco. Tudo posso naquele que me fortalece, mas não posso nada se estiver sem o que me fortalece. Tudo posso, só que tem que estar com ele. Entendeu? Só que é importante, pessoal, queria que você guardasse no seu coração esse entendimento. Tá? Vamos parar de falar muito e vamos ter uma vida com Deus legal. Tá? É o que eu falei, nada de fanatismo. Diariamente um pouquinho de oração, um pouquinho de leitura bíblica, assistir lá um pouquinho o show da fé. Quarta-feira você vem aqui para ouvir a palavra, sexta libertação, domingo você procura um culto. A hora que eu cheguei hoje estava vendo, né? Tá friozinho, né? Aí estava vendo já o pessoal aqui. Eu estava comentando na semana, não é fácil, né, gente? O cara trabalha de segunda a sexta, alguns trabalham até sábado, às vezes até domingo o cara trabalha. E aí nesse friozinho levantar de manhã para vir para a igreja, porque o culto aqui primeiro é 7h30 da manhã. Tem que ser macho mesmo, fêmea mesmo, entendeu? Tem que ser uma pessoa de fé. Então essa fé te faz levantar para vir no friozinho para a igreja, mas também te faz levantar para acreditar que Deus é contigo, entendeu? É a mesma fé, pessoal, mesma fé, entendeu? Por exemplo, se você não tivesse levantado para estar aqui agora, você não tinha ouvido essa palavra. Salmo 124, para a gente fechar. Bonito o salmo, hein? Versículos 7 e 8, hein? Tremendo aqui agora, hein? Para a gente fechar. Olha o que ele diz aí, ó. Salmo conhecido.
Salmo 124, versículos 7 e 8. Para a gente encerrar. Diz assim, ó. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. Ó. Já viu como é que o pessoal faz para prender o passarinho? Prepara uma armadilha. É igual o diabo faz. Prepara um laço, né? Para poder prender. Mas ele diz aqui, ó, a nossa alma, né? Escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. A alma, você sabe que é aqui, né? Ó, é o intelecto, né? A alma. O diabo não prendeu naquele mau pensamento, né? Porque se ele prender no mau pensamento, ele prende o espírito e prende o corpo. Aí você está enrolado. Então ele falou, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O passarinho, quando escapa, ele vai embora. Aí diz, o laço quebrou-se. Ó. Então, não é que de repente lançou ali o laço, tá? E errou, não, acertou. Só que a hora que lançou o laço e o laço pegou, alguma coisa fez o laço quebrar. Rapaz do céu! Então não é que o cara é ruim de laço, não. É que Deus é bom de quebrar grilhões. Entendeu? Tremendo isso aqui, hein? Shhh, grande. Entendeu? Não é que o cara é ruim de laço, não. O laço pegou. Pastor, já estou no problema. Eu sei, o laço te pegou. Só que hoje, em nome de Jesus Cristo, ele se quebra. Amém, Jesus? Então ele fala aqui, ó, para a gente fechar. O laço quebrou-se. E nós, toma posse. Em nome de Jesus, eu recebo. Eu recebo a minha bênção. O cara era bom de laço, mas nós somos bons de Deus. Nós somos bons de fé. Amém, Jesus? Aí escapamos. Aí ele fala aqui no final, ó. O nosso socorro está no nome do Senhor. Na palavra, na fé. Rei, a gente não vai se curvar. A nossa fé é a nossa fé. Estamos aqui para trabalhar aqui, você pode contar com a gente. Só que ninguém toca na nossa fé. Não, então eu vou jogar na fornalha, tudo bem. Tá? Se Deus não nos livrar, porque Ele não tem obrigação nenhuma de me abençoar. A obrigação é minha de servi-lo. Ele me abençoa porque Ele me ama, porque Ele é Pai. Tá? Mas Deus não é obrigado a fazer nada. Deus, o senhor vai fazer, hein? O senhor vai fazer. Estou mandando o senhor fazer. Não, ninguém manda Deus fazer nada. Tá? Então, o que eles disseram? Deus não é obrigado a fazer nada. Mas sabemos que Ele vai fazer. Porque Ele cuida. Jogou e não queimou. Aqui, jogou o laço prendeu, só que o Senhor foi lá e ó, cortou, quebrou o laço. Acabou. Deus deu vitória. Entendeu? Então, nosso socorro está no nome do Senhor. Nosso socorro está na palavra. Por isso que o Moisés ele falou, né? Ó, vamos ficar quietinho para a gente poder observar o livramento de Deus. Vocês estão falando aí, não que não sei o quê, que papapá, que era melhor ter ficado lá. Ó, não fala besteira. Falando besteira aí. Depois você não vê o livramento. Entendeu? Então guarda no seu coração esse entendimento. Deus mudou o fogo, mas só para os 3. Só para os 3. Porque o mesmo fogo queimou os soldados. Quando eles foram jogados, quem estava lá dentro? Jesus. Já estava lá. Entendeu? Antes, ele não estava. Quando os soldados pegaram eles para jogar, ele não estava. Quando eles jogaram, quando eles passaram pela porta da fornalha, o Senhor estava lá. Aí caiu,
Era outro fogo, não queimou, e eles saíram até sem cheiro de fumaça. Mas só para os 3. Só para os 3. Porque não negaram a fé. Você vai ter muitas oportunidades para negar a fé. E aí vai depender de você. Fala, não, isso aqui fere a palavra, eu não quero. Tá? Não, eu prefiro esperar em Deus, ficar quietinho e viver o livramento dele. Tá? Prefiro porque é ele que quebra os laços. É ele que me tira, né? Salmo 18, 17, é ele que me livra do inimigo forte. Porque tem situações que vêm para arrasar, mas ele livra a gente do inimigo forte. Tá bom? Mais forte é aquele que nós servimos, em nome de Cristo. Tá bom? Amém, Jesus? Deus falou com a gente nessa manhã. Pedi para você se colocar de pé. Pode aplaudir o Senhor. Louvado seja Ele.